Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião, sexta-feira, 9 de fevereiro, sexta-feira pré-carnaval. Você vai ter análise das notícias pelo advogado Roberto Mohamed, pelo jornalista Edson Carpentieri. A gente vai começar analisando o distanciamento, o afastamento, uma quase ruptura aí entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eles ameaçaram no ano passado esse afastamento, mas parece que dessa vez a briga é para valer, não é, Edson? Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui na sua companhia, na companhia do Roberto Mohamed. Eu não acredito em ruptura, é aquele morde e assopra, viu, Paulo? Eles tensionam para conseguir mais alguma coisa. O Arthur Lira foi muito mal acostumado pelo Bolsonaro, né? Ele já havia transformado o Brasil numa grande Alagoas, com todo respeito ao estado de Alagoas, que eu acho um estado muito legal. Adoro aquela região lá, Maceió, né? Muito bacana, mas não dá para fazer o Brasil, tratar o Brasil como se fosse o estado de Alagoas. E é isso que o Arthur Lira faz, com o poder que ele tem de articular com os deputados do baixo clero. Ele acostumou com o Bolsonaro, ele sequestrou o governo e está tentando fazer o mesmo com o Lula. Já fez muita coisa, já avançou bastante, já manda muito no governo e quer sempre mais, né? Então, está um nível de tensão muito alto, mas eles chegam a um acordo. Eu não acredito em ruptura. O Arthur Lira, ele tem o poder, Mohamed, de pautar um impeachment, né? Olha, Paulo, não é questão Eu tenho falado aqui que o Lira é filhote do Bolsonaro. E por quê? Embora a sua origem política não seja essa, o Lira era um Zé Ninguém. Mesmo quando ele estava como líder, por causa do PP, funcionando como líder do governo. Ele não era o presidente da Câmara. Bolsonaro não queria negociar com o Congresso. Bolsonaro não gosta disso. Ele foi, durante toda a vida dele, um deputado federal medíocre, do baixo clero, sem projetos, sem acordos, sem negociações. Era um ignorante. O que ele foi na presidência, ele era no Congresso. Ele sempre foi medíocre como deputado. Portanto, ele não tinha amigos. Ele não sabia se relacionar. Não é o que você espera de um cara que ficou 18 anos numa casa. 28 anos numa casa. E aí ele dá ao Lira um poder que nenhum presidente da Câmara teve. Nenhum deputado teve. Nem Eduardo Cunha, nem Ulisses Guimarães, nenhum. O Edson falou de Alagoas. Alagoas produziu Collor, produziu Renan, produziu Lira, tudo lixo. Mas também produziu Teotônio Vilela, produziu Heloísa Helena. São políticos de uma outra estirpe. Então o problema não é o estado de Alagoas, porque aqui em São Paulo a gente tem um monte de lixo também no Congresso. Já falei, São Paulo não tem senador? O problema todo é que o Lira enlouqueceu. Ele está achando que um político como o Lula, que exerce a presidência ao contrário do Bolsonaro, vai ceder a um político eleito com 219 mil votos, o que é muito, no estado dele representou 13%, o mais votado do estado. Mas ele está falando com um presidente eleito com 50 milhões de votos. Menos, né? Mas Ninguém quis ele como... Ninguém votou no Lira para mandar no país. E nós não somos parlamentaristas. Quem manda é o Lula. E o regime é presidencialista. E essa história de refém, a gente não sabe que é para o bem do Brasil. É para corrupção. O Lira é corrupto de alma. As emendas parlamentares que ele defende, que ele quer, e essas irritações dele, é para roubar. O Lira, o lugar dele não devia ser na presidência da Câmara, mas na cadeia. Ele é essencialmente corrupto. O problema todo é que o Congresso nunca foi tão ruim. Eu acho que nos últimos 50 anos nós nunca tivemos um Congresso tão ruim quanto esse. Você lembra, Edson, de algum Congresso tão
tão fisiológico, tão baixo como esse, eu não lembro. Não, Porque é o pior deles. mesmo com o Eduardo Cunha na presidência, com o Além Severino de ser Cavalcante, Além de ser o pior, é o que é mais cara de pau, é a maior desfaçatez, né? Não tem mais. não, e Não tem uma disfarça, coisa, né? o que eu noto é que não existem outras lideranças no Congresso. Eu nunca vou me esquecer quando o Severino Cavalcante era o presidente da Câmara e foi pedir propina para o dono do restaurante da Câmara, que o Gabeira foi lá no microfone e acabou com ele no microfone. Você não tem mais lideranças. Alguém sabe quem é o líder do PSB na Câmara? Alguém sabe quem é o líder do MDB na Câmara? Acho que é o Baleia Rossi. Não, ele é o presidente do partido, mas a gente não vê um partido indignado. A gente não vê um deputado encarando de frente, brigando. Por isso que esses caras acabam se colocando dessa forma, porque eles não têm alguém que no Congresso articule para derrubá-lo. Mas porque falta qualidade nos deputados, mesmo os de oposição. A gente vê, por exemplo, um Kim Kataguiri, que a gente já teve chance. Esse menino podia ser uma tremenda liderança, é inteligente, é preparado, mas ele optou pela oposição cega, por trabalhar em rede social fazendo oposição cega, ao invés de discutir realmente os problemas e não ficar fazendo postagenzinha para lacrar. É o caminho mais fácil. Faltam lideranças, tanto de um lado como de outro. Alguém da própria direita, mas que seja um cara esclarecido. Não existe mais. Então aí você pega um cara escroto como o Lira, um cara que é da pior estirpe política, da pior estirpe de pessoa. E ele é presidente da Câmara, um dos poderes da República. Para nossa sorte, tem o Rodrigo Pacheco no Senado, que é um cara preparado, equilibrado. Outro nível, né? Outro nível. E é o presidente do Congresso. Por exemplo, Paulo, você falou do impeachment. Esse é um medo que está afastado. Porque o presidente da Câmara pode instaurar, o presidente do Senado mata. Porque o impeachment é no Senado. O presidente do Senado mata. E sendo um cara equilibrado, e lá se trabalha com a possibilidade do Alcolumbre ser o presidente do Senado na sucessão do Rodrigo Pacheco, eu acho que o governo não tem medo disso. O que há, na minha opinião, efetivamente, é que alguém, e o Lula me parece que agora perdeu a paciência, tem que enfrentar o Lira. Não tem que ter medo do impeachment. Mohamed, eu acho que o PT, o Lula, perdeu o cavalo passou encilhado, eles não montaram. Quando o julgamento do Lira por corrupção, com provas muito graves contra ele, não articularam e o Supremo arquivou. Quando ele foi acusado de espancar e ameaçar de morte a ex-mulher, de bater, também deram um jeitinho de segurar esse processo. Então, se ali tivessem condenado o Lira, a farra tinha acabado. Exato, então, mas perderam o trem. Mas perdeu a boa. Porque ou você acha, aqui, quem francamente acredita que o Lula não tem uma influência de ligar para os ministros supremos? Olha, tem esse pepino aí contra o Lira. Ele está atormentando a nação. Vamos resolver essa parada. Não resolvia? Resolvi. Mas quando eu perguntei para você, eu pensei exatamente uma hipótese desse tipo, porque tem muita coisa contra o Lira. Tem né? muita coisa, mas o nosso Deixaram passar querido muita coisa. Supremo, nossos ministros Supremos, e o Lula acharam, não, vamos aqui, botaram panos quentes, falaram, não, vamos resolver no diálogo. E com o Lira não resolveu no diálogo. O problema do Lira é que a inspiração do Lira é o Eduardo Cunha. Vamos lembrar do Eduardo Cunha com a Dilma. Cada vez queria mais. Mas nem o Eduardo Cunha tinha a fome e o devaneio do Lira de achar que ele virou o dono do país. Que ele tem o governo. O Lira em nenhum momento, o Cunha, jamais achou que tinha a Dilma como refém. Ele queria poder, mas ele sabia qual o papel dele. Não é o caso do Lira. O Lira não tem noção do papel dele. Perdeu completamente. Ele acha que ele manda no país. Ele acha que ele está acima do Rodrigo Pacheco, do STF, do governo. Ele pedia a cabeça do Alexandre Padilha, só um louco faria isso. Então,
O problema é, esse tipo de cara, você tem toda a razão. O governo perdeu a oportunidade, mas ainda tem umas 10 no Supremo aguardando. E essas que Eu acho foram que é uma- arquivadas podem ser Podem, desarquivadas também, né? são coisas que podem... É aquela história, você é o dono da Polícia Federal. Se você botar a Polícia Federal para trabalhar, você tira o Lira da presidência da Câmara. Ah, mas aí vai haver revolta. Não existe esse negócio no Congresso Nacional. Rei morto, rei Carpentier. posto, ele negocia com o Exatamente. outro. A hora que assumir o novo presidente, ele coloca o poder dele na mesa e acabou. E o governo tem que conseguir fazer o presidente da Câmara. Não pode ser como está hoje. Não importa da morte que você faça, se vai fazer da forma republicana ou não republicana. Você tem que fazer o presidente da Câmara. Você não pode deixar um cara... Porque o problema não é o Lira é amigo ou inimigo. O Lira está completamente enlouquecido. Ele não tem noção do papel dele. Ele acha que o Brasil inteiro trabalha para ele roubar. Então, é isso que eu falei, que ele está acostumado com a política em Alagoas. Alagoas é um estado pobre e é um estado onde ainda aquela cultura do coronel nordestino é muito forte. Ele está acostumado a ser coronel lá. Não, eu não acho que... Eu acho que é por aí. Eu acho que... E aí ele achava que podia ser coronel no Brasil. Mas o costume E que o dele não Bolsonaro veio. conseguiu. Exatamente. O Bolsonaro não foi acostumou, Alagoas. mano. Em Alagoas ele divide Mas poder. ele veio com uma cultura de coronel de Alagoas que ele achou que podia fazer no Brasil. E fez com o Bolsonaro. O Bolsonaro falou, não, entrego para você, tá aqui, você Edson, manda. Ele não manda em Alagoas. Tanto não manda. Mas tem a que o que cultura do coronel. Mas não manda. Não é um Por quê? coronel, são vários coronéis. Você vê, ele manda na cidade. Na capital. Mas Maceió. na capital ele é coronel. Mas no estado ele não Mas manda. ele é coronel. No estado quem manda é o Renan. Então lá o poder é dividido. É dividido entre os coronéis. Entre os coronéis, Sim. sim, mas ele não pode achar, ele não faz tudo o que ele quer. Tanto que um dos processos que estão no Supremo é justamente contra o prefeito que ele indicou e que vai resvalar nele, por causa das minas. Agora, no caso, e o governo tem que se... Aí é que tá, pô, eu vou usar esse conflito de coronéis a meu favor. O Renan tá do lado do governo. Usa o Renan para dinamitar o cara, é tudo que o Renan quer. É outro canário, não vale nada, mas usa o Renan nessa hora. Então, o que me parece é que o governo está letárgico em reagir. E se for com tudo, com blitzkrieg mesmo em cima do Lira, não vai sobrar nada. Por quê? Porque ele é político ralé. Ele não tem o nível de político... Você vê o que aconteceu com o Eduardo Cunha. É político ralé. Não são aquelas raposas. Não existem mais aquelas raposas no Congresso. Que sabiam negociar, sabiam articular, eram líderes. Que o Lira é líder. O Lira não é líder. É como você falou, é o coronel que paga os jagunços para trabalhar por ele. Mas está transformando o Congresso Nacional, o baixo clero, num bando de jagunços que atua para beneficiar um líder que não está nem aí para ninguém. Mas o feitor pode ser mudado, né? No Sim. caso. Eu tenho a impressão que é isso que vai acontecer. Eu acho que o Lira, ele, como disse o Mohamed, foi longe demais. Esticou demais a corda. Né? Quando pediu a cabeça do Alexandre Padilha, eu acho que ele foi longe demais. Ele emplacou no governo Bolsonaro o Ciro Nogueira, que era o presidente do PP, como ministro-chefe da Casa Civil, e que era a relação do governo com o parlamento, né? com os senadores e deputados. Mas ele tentou repetir a mesma coisa agora com o Lula, mas de uma maneira completamente inábil. Eu tenho a impressão que ele perdeu a noção de limite. Parece que mesmo. o Lula já não é mais o mesmo Lula também que comprava uma briga, quando comprava e ia até o fim. Parece que ele está um pouco mais receoso, um pouco mais cauteloso e cedendo muito. Ele já cedeu bastante para o grupo do Eduardo Lira. Do Arthur Só Lira. que ele chegou no cedeu limite. bastante para o Centrão, eu não sei. Será que foi? Eu acho que ele chegou no limite. Chegou no limite. Quando um presidente da Câmara pede um ministro da mais alta confiança dele, a gente tem que lembrar, quando o Lula perdeu o Zé Dirceu, foi por causa do Supremo. Quando ele perdeu o Palocci, foi por causa do Supremo. Em nenhum momento a Câmara fez ele tirar o Dirceu ou fez ele tirar o Palocci. Não tem essa da Câmara dos Deputados exigir que o ministro caia. Não Isso é o não papel, pode né? acontecer, não é papel e nem é. E você vai ter um choque nas instituições. O parlamentarismo não existe no Brasil. E ainda bem, porque com este Congresso, o Brasil ia virar Angola. Isso aqui ia ficar um lugar impossível de se viver.
Infelizmente, quando eu acho curioso, quando o bolsonarista fala que tem que ter golpe e tal, mas o golpe é para fechar o Congresso, que tem na sua maioria a direita. Pô, se eles querem moralizar o país, então é para fechar o Congresso. Mas para convocar imediatamente novas eleições e tornar todos esses caras inelegíveis. Agora, o problema do Brasil não é o Supremo. O problema do Brasil está justamente no pior Congresso que nós já tivemos nos últimos 50, 60 anos. Que eu não lembro do resto, mas nunca vi, não me lembro de ter visto um Congresso tão ruim. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Fica com a gente. Voltando com a opinião desta sexta-feira, Edson Carpentielli, jornalista, Roberto Mohamed, advogado, estão comentando, analisando as notícias com você. Mohamed, poucas vezes eu vi uma unanimidade, assim, uma quase unanimidade tão grande no país como a que existe contra a saidinha dos presos. Parece que agora vai, né, no Congresso? Paulo, mas é como sempre medida demagógica, feita com pressa, sem pensar. E casuística. Totalmente casuística e sem medir consequências. A gente precisava ter uma mudança estrutural no Código de Processo Penal, que trata das penas. Eu já cansei de dizer aqui. O Brasil é um país muito curioso. O cara é condenado a 120 anos de prisão, Edson, por vários crimes. Ele só pode ficar 30 anos preso. A Constituição prevê, não existe prisão perpétua no Brasil. Mas a pena real é 120. O limite de cumprimento é 30. Os benefícios, ou seja, de liberdade provisória, progressão de regime, eles deveriam ser calculados sobre a pena real e não sobre o limite de cumprimento. Não, é calculado sobre 30. Olha o absurdo. Aí o cara que pegou 120 anos, 1/5, 100 anos, vamos fazer a conta certa. Em 1/5 da pena, com 20 anos ele sairia. Só que, como só eles usam os 30 para contar, ele sai com 7. Então, isso já era o primeiro passo que tinha que fazer. O segundo é que a saidinha não foi criada para ser aplicada como ela é. E isso é regulamentação, ou ausência de regulamentação, dos tribunais de justiça. Para quem assiste filme, vê, o sistema funciona assim, por exemplo, na maior parte dos estados americanos, como a gente já cansa de explicar aqui, lá a lei penal, cada estado faz a sua. São comissões ou juntas de condicional. O preso é avaliado por vários requisitos: o tipo de crime, quantidade de crimes, comportamento na cadeia, se é líder de facção, tudo isso. E essa comissão vai analisar cada um e vai dizendo quem merece ou quem não merece ter benefícios de pena, progressão, liberdade provisória e a própria saidinha. Nós não temos prisão perpétua no Brasil. O papel do sistema prisional não é simplesmente punir, mas é buscar a ressocialização na medida do possível. Você tem gente lá que está presa por roubar comida em supermercado. E você tem o chefe de facção criminosa. Você tem que tratar diferenciadamente. Tem um dado que as pessoas não imaginam. No Rio de Janeiro, um estado que a gente já cansou de falar aqui, que já mudou de lado, que teve todos os últimos governadores presos, o estado na mão dos traficantes ou das milícias, 2 oficiais da PM foram responsáveis por matar aquela oficial que fazia parte da corregedoria da Polícia Militar no Rio e que investigava as milícias. 2 policiais mataram uma colega, porque ela estava investigando as milícias. Pegaram agora, anteontem, a Polícia Militar do Rio matou um policial militar que estava cometendo assaltos de moto. A coisa ela chegou num ponto absurdo. Sabem qual foi o índice de retorno da saidinha no Rio de Janeiro? 85%. Porque o cara que vai sair numa condicional
ou vai ter progressão de pena. Daqui a 6 meses ele vai voltar, ele não vai querer ser foragido, porque ele perde o benefício. Tem uma lenda, eu não sei de onde tiraram, porque fugir não é crime, claro que é. E aí você começa a ver coisas que, me desculpem os colegas criminalistas, mas existe um lobby contra se modernizar o sistema penal brasileiro. E existe uma omissão criminosa do judiciário nesse ponto. Eu já cansei de dizer aqui, um processo criminal não pode durar 10, 15 anos. Como é que você encurta o tempo? Permitindo o contraditório no inquérito, fazendo com que o inquérito faça parte do processo, porque não precisa repetir prova depois. Criar banco de DNA, equipar a Polícia Civil, né, governador Tarcísio, e não deixar ela ser extinta por falta de pessoas. Quer dizer, esse tipo de comportamento é que tinha que acontecer. E aí o Congresso fala, acabou a saidinha. Ninguém mais sai, sem olhar estatística, sem olhar a razão dela, qual o papel social dela. Porque é melhor acreditar em fake news, que toda família de preso recebe auxílio reclusão, essas bobagens que falam na internet, que é de R$ 1.800 e tal. Quer dizer, essas bobagens todas, elas acabam tendo mais efeito do que a verdade. O que a gente precisa é repensar o nosso sistema processual penal e o nosso sistema prisional. Concordo com o Mohamed, mas eu acho que era preciso dar um choque, né? Em algum momento tem que dar uma trombada para parar. Mas a chave principal aí, a principal questão é que o Poder Judiciário hoje está sem nenhum respeito diante do cidadão brasileiro. Perdeu credibilidade, perdeu a confiança. O cidadão hoje não tem mais confiança no Poder Judiciário. E isso é muito ruim para o processo democrático. Muito ruim. Nenhuma democracia se sustenta sem um judiciário realmente que as pessoas confiem. Porque tem uma divergência, uma briga, o judiciário está lá para resolver. E hoje o que a gente tem visto, Mohamed, é um judiciário totalmente soltando os maiores bandidos. Um exemplo aqui, o Collor. Faz 1 ano que ele foi condenado pelo Supremo e ele está solto. O Supremo não cabe mais recurso. Por que ele não está preso? Por que soltaram o governador do Rio, condenado a mais de 400 anos de cadeia? Está em casa, influencer. Influencer ganhando dinheiro. Dando exemplo para os mais jovens. Então, esse tipo de coisa, quando você perde a credibilidade, aí sobe para isso aí. Vamos pegar a saidinha. Pegar a saidinha e tem que parar. Algum momento tem que fazer. Porque nas saidinhas estão matando gente. Esses caras que saem, esses bandidos perigosos, que é o que você falou. Bandido que cometeu crime hediondo não podia ser beneficiado pela saidinha, mas estava sendo. Por quê? Essa é a questão. Então está tudo errado. Tudo errado. E eu acho que aí tem que dar um choque, mas tem que fazer isso que você falou. Nós vamos reformular todo o sistema judiciário brasileiro, as cadeias. Cadeia é para quem comete crime violento. Porque o cidadão, o rapaz que roubou lá um supermercado para comer, vai para a cadeia, ele entrou como uma pessoa do bem, só que tentou sobreviver. Ele vai sair bandido. E bandido perigoso. Tem uma coisa, Edson, não sei se você já reparou, porque a direita usa muito isso de radicalizar e pega um caso e acaba colocando tudo na mesma sacola. E é esse o grande problema. Isso é ignorância pura. Quando o Lula falou, por exemplo, do celular, que foi realmente, ele disse essa bobagem. Né? Uma fala infeliz. Mas ele estava se referindo a furto. Gente, se um bandido passa por você na rua e arranca uma corrente do seu pescoço, é roubo, não é furto. Se alguém bate em você, empurra, toma o celular de você, é roubo, não é furto. Vamos começar a entender que não é só com arma na mão, faca ou revólver, que é furto, que é a diferença de furto e roubo. É o uso de violência. O que o Edson acabou de dizer, eu tenho total certeza de que a gente está no caminho errado. Por exemplo, Edson, estelionato. O estelionato, a apropriação indébita, os crimes patrimoniais, a fraude. Tem que ter punição? Tem. Não existe punição maior para o fraudador, como não tem para o corrupto, do que perder tudo que ele tem. Exato. Então, quando você tem... E aí tem que acabar no nosso direito, tem uma coisa de limites.
Não tem que ter limite. Fraudou, vai perder tudo que tem. Não há o juiz vai impor a pena pecuniária, o dever de indenizar, de acordo com o patrimônio dele. Ah, mas aí só pode ir até o limite do dano. Não, tem que acabar com esse negócio no Brasil. Por isso que existe uma diferença fundamental entre indenizações nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha e no nosso direito. Os juízes aqui acham, não, a honra vale 20 mil reais, a honra vale 30 mil reais. O que é isso para um banco? O que é isso para um milionário que se fez em cima de todo mundo vendendo criptomoeda? Não é nada. Então, é isso que tem que acabar. É justamente esse ponto que tem que acabar. É a proporcionalidade. E a pena, você tira do convívio social o cara que comete roubo, é violência. Latrocínio é violência. Homicídio, sequestro, tráfico de entorpecente. Mas o problema, o furto, o estelionato, a apropriação indébita, os crimes que não são violentos, eles têm que ser punidos, ou é com trabalho obrigatório, com prestação de serviço à comunidade, ou com pena de multa, mas uma multa razoável. Não é pagar 5 mil reais, é trabalhar a vida inteira para reparar o dano que causou. Aí você ia começar a ter uma mudança real. Eu quero te fazer uma pergunta. E o que a gente faz quando um ministro do Supremo anula uma multa de 10 bilhões de reais de uma grande empresa que notoriamente assumiu atos criminosos de corrupção, assinaram um acordo para não serem presos, vão pagar 10 bilhões porque eu roubei o erário, roubei o Brasil. Aí o ministro vai lá, cancela a multa, e a mulher desse ministro trabalha naquela empresa que ele cancelou a multa. Esse mesmo ministro manda pagar 2 bilhões para juiz penduricalhos, sendo que o Tribunal de Contas da União falou que isso é imoral, que não pode pagar, ele mandou pagar. O que a gente faz com um ministro desse? Eu não posso falar, Edson, porque eu sou advogado e um dia eu posso ter que despachar com ele. Se eu pudesse, eu falava. Não precisa nem falar. Como é que a população chama isso, essa postura? Não posso falar. Por quê? Rabo preso? Não, não é rabo preso, é juízo. É juízo. Eu não tenho rabo preso com ninguém, Paulo. Você usa uma expressão totalmente equivocada. Eu perguntei como é que a população... Não é rabo preso. Rabo preso é quando você deve. É diferente, não é isso. As pessoas têm que entender que tem uma diferença entre falar o que você pensa e ser louco. Eu não sou o Abraham Weintraub. Que, por sinal, foi demitido da Unifesp por faltas. Mas também só... além de... É louco e vagabundo. Por ordem do Tribunal de Contas. O problema todo é que a gente tem um Supremo Tribunal Federal, Edson, e o STJ se distanciaram da realidade. Exato. E o problema todo no Brasil é que o judiciário é totalmente... Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Um juiz federal, por exemplo, uma ação transita em julgado, quer dizer, está pronta para ser executada em 2018. Em 2019, o INSS, estou falando sobre uma aposentadoria, o INSS entra com uma rescisória. Ela entra no tribunal, a rescisória não é recurso. Rescisória é uma ação para rescindir uma sentença transitada em julgado contra a União. Aí ele entra com uma... A ação rescisória, você tem exemplos de rescisórias? Sim, mas a rescisória são casos específicos. A prova foi adulterada, o juiz que julgou era totalmente incompetente. São casos específicos. Ela é muito restrita, justamente para não virar a festa do caqui. Porque tem que respeitar a coisa julgada, está na Constituição. Depois do trânsito em julgado? Depois do trânsito em julgado. O problema é que, se o tribunal entender que tem que suspender a ação principal porque o que está sendo narrado é grave, cabe ao tribunal determinar isso. O tribunal não deu. Falou, não, isso aqui não é razão para suspender o processo. E não julgou. O juiz federal de primeira instância, mesmo se tratando de uma aposentadoria de uma pessoa que tem o amparo do Estatuto do Idoso, por conta própria suspende. Não, eu sou equilibrado. Eu sou o cara. Eu estou suspendendo a ação até que julguem lá. Já estava na fase de execução. Aí, em 2019, o processo entrou, não teve efeito suspensivo, só foi julgado em 2023. Por unanimidade, deram pau. Não tinha nada que ter entrado com isso aqui. Este juiz de primeira instância, de novo,
Quando você entra e fala, bom, agora vamos seguir porque ela vai morrer antes de receber? Não, só no trânsito em julgado da rescisória. Aí você vai dizer o que para o cara? O retardado mental. Você passou no concurso para agir, mas você é um retardado mental. Tem trânsito em julgado na decisão. Você tem que expedir precatório, você tem que mandar implantar benefício, mas o cara fala para você, com o alto da arrogância dele, da mesa dele mais alta que você, eu entendo que é de bom alvitre ter cautela. Sabe o que acontece com esse cara? Nada. Se você entrar no CNJ, você fica marcado. Se você entrar na corregedoria, você fica marcado. Você entra no tribunal, consegue. O tribunal diz assim, ô burro, tem que fazer, tem que continuar. Mas ele continua dizendo que não vai continuar. E não acontece nada. Então o problema, Edson, é que a gente criou um poder judiciário que parece um regime feudal. O cara tem poder de vida e morte no processo. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso é inadmissível. Mas acontece. Mas acontece. E você não consegue nada. Opinião volta depois do intervalo rapidinho. Voltando com a opinião litoral desta sexta-feira, agora é o último bloco. O Roberto Mohamed e o Edson Carpentelli estão analisando as notícias com você. Uma das notícias dessa semana é a extensão da isenção até o valor de 2 salários mínimos dada pelo governo Lula por medida provisória. Isenção do imposto de renda até 2.800, né? 840, que é o valor de 2 salários mínimos. Eu achei interessante que eu vi muita crítica ao governo Lula, porque a promessa de campanha era uma isenção até 5 salários mínimos, então é verdade isso, ele prometeu até 5, só está dando até 2. Mas os críticos esquecem que nos últimos 8 anos ninguém reajustou essa isenção. E se a gente olhar para trás, o governo Fernando Henrique, por exemplo, que foi quem instituiu isso é bater a carteira, né, do assalariado, ficou os 8 anos sem reajustar também o limite, né? A segunda fase da reforma tributária, Paulo, é justamente a reforma do imposto de renda. E eu acho que o reajuste da tabela tinha que ser automático. Porque não depende da vontade do governante. Vai ser reajustado pela inflação e acabou. Ou pelo índice do salário mínimo. Né? Eu entendo que deveria ser pelo índice do salário mínimo. Quando você tiver isso na lei, aí a gente não vai mais depender de vontade de governo. Quanto às promessas do Lula, ele prometeu que ia fazer isso, ele pode fazer até o fim do mandato dele, vai estar cumprindo. Ele não disse que ia fazer no primeiro ano. O problema é que o Lula prometeu tanta coisa, como, por exemplo, isso é real, não é fake news. No segundo debate, ele disse que era um absurdo a nomeação de um amigo para o Supremo Tribunal Federal. Ele nomeou 2. Um deles é juiz de carreira. Virou político, mas eu já falei aqui. Não vamos questionar a capacidade do Flávio Dino para ser ministro supremo. Ele é um juiz de carreira. Inclusive, foi o primeiro colocado no concurso dele. Mas em relação ao Zanin, embora ele não esteja sendo um mau ministro, viu? Por incrível que pareça, ele está sendo um ministro que está caminhando com uma postura bastante equilibrada. Vai dar uma ferrada agora nos aposentados, né? Não. Ou agora, por exemplo, o Toffoli, com aquela questão do... Eu já cansei de elogiar o Toffoli aqui em algumas coisas, mas toda vez que você cai na questão da Lava Jato, o Toffoli parece justiceiro. Como foi o caso do perdão das dívidas. Pô, liberar o Lula é uma coisa. Agora, você anular uma confissão que gerou um acordo de leniência, porra, mas ele é ato jurídico perfeito, ele não podia ser anulado. Então, isso para mim é que foi vergonhoso. Aí você não entende. Tá sendo uma vergonha internacional, né? Porque aí você deixa para todo mundo um recado claro de que o crime compensa. E é uma questão que envolve bilhões de reais, né? Não, uma é de 10 e a outra é de 3. Então, bilhões, isso sim, né? é uma coisa. E aí você começa a entender por que algumas empresas fazem o que querem e não acontece nada com elas. Eu hoje, por exemplo, né, o Smiles, que é uma empresa
que pertence à Gol, que administra o plano de recompensas dela, de milhagem. É uma empresa estelionatária. Estelionatária, Edson. De estelionato mesmo na cara dura. Os caras não te atendem para você perder as milhas, eles ficam bloqueando acesso de sistema, não respondem, não tem atendimento telefônico pessoal, é tudo máquina, tudo inteligência artificial. Só que inteligência burra, né? Porque ela nunca responde o que você precisa. Não, mas é de propósito. Lógico. Então eu queria, por exemplo, conhecer o CEO do Smiles, porque ele deve ser um picareta, um vigarista. Então esse tipo de empresa, aí você fala, vou entrar na justiça. Você vai demorar anos, não vai conseguir nada, vai gastar advogado, vai ter despesa. Para quê? Para conseguir tuas milhas. Eu entrei com uma ação contra a Latam por causa de uma passagem aérea. Sequer foi sentenciado em primeira instância, 3 anos. Daqui a pouco você não vai poder mais viajar, vou estar... De bengala. Já vou estar de bengala. Então, esse tipo de coisa é que faz com que o judiciário fique desacreditado. Rui Barbosa dizia, justiça lenta não é justiça. Justiça tardia não é justiça. E é o que acontece. E eu não vejo movimento no judiciário no sentido oposto. O que me incomoda é que eu não vejo a JUF, a Associação dos Magistrados do Brasil, AMB, elas falam o tempo inteiro, salário, prerrogativa, benefícios, mas eles não falam de um judiciário eficiente. E OAB, Edson? Quem pode falar da OAB é o Mohamed. Ele que é filiado à OAB. Os caras já não gostam de mim. Ele pode ir para a comissão de ética, você não, né? Eu não vou criticar a OAB, eu acho que a OAB... Mas a OAB, Edson, ela já teve um papel assim, já teve muito um papel destaque na defesa da democracia brasileira, no passado, historicamente. Teve grandes presidentes da OAB. Hoje você pergunta para qualquer cidadão e ninguém sabe quem é o presidente da OAB. Ninguém sabe. No passado, era figura de destaque nacional. É igual a seleção brasileira. Hoje ninguém sabe quem são os 11 titulares. Mas sabe quem são os 11 ministros do Supremo. Olha a inversão de valores. Quando o Supremo tinha que estar na moita lá, julgando ali, viraram celebridade. Então, a OAB, ao contrário, né? A gente não sabe hoje. Perdeu relevância. Agora, a OAB perdeu relevância. Sabe por quê? Porque ele é eleito com menos de 100 votos. A instituição que diz ser a defensora da democracia nunca foi. Até porque apoiou o golpe militar de 64. Então, não vê esse papinho de... A OAB nunca foi a favor da democracia, porque ela não pratica a democracia. Eu já cansei de dizer aqui. A gente não escolhe o presidente do Conselho Federal. A gente vota em chapão. Você vota em conselheiros estaduais, você não sabe nem quem são. Você, quando vai na urna, você vota presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, no mesmo voto. Como você, que tem um nível de escolaridade mais alto, a pessoa que não tem nem o primário, ela também vota, não tem? Não consegue fazer? Não são válidos esses votos? E você viu o número de cargos. Por que o advogado que tem curso superior não teria capacidade para votar presidente do Conselho Federal, conselheiro federal, presidente estadual, conselheiro estadual, presidente municipal? Por que a gente não pode? É o mesmo número de cargos. Uma pessoa que tem primeiro ano primário pode entrar na urna e votar em presidente da República, senador. Nós, advogados, não é muita coisa. É muito complicado. Nós não podemos votar. Por quê? Porque não querem que haja democracia. Você quer chapão, porque todo mundo que tiver no Conselho Estadual está vinculado àquele presidente, que manda no Conselho. Todos os 3 conselheiros federais que vão votar lá, e a gente perde. O último grande presidente que a gente teve no OAB São Paulo, por exemplo, foi o Durso. Ele jamais seria presidente do Conselho Federal. Por quê? Porque o São Paulo tem 3 votos, o Acre tem 3 votos, no Acre tem 4.000 advogados, que é o Colégio Eleitoral de Santos, dos advogados. Então, olha o absurdo que é. Mas essa é a OAB, que se diz defensora da democracia. É óbvio que ela não é. Ela não pratica. Como é que ela pode ser defensora de algo que ela não pratica? Agora, voltando para a isenção, Edson, você acredita que o Lula, o presidente Lula, vai dar isenção de imposto de renda até 5 salários mínimos? Ainda nesse mandato? Não.
Não vai dar. Mas não vai cumprir essa promessa e o Bolsonaro, que fez a mesma promessa, também não cumpriria. Ele fez a mesma promessa? Igualzinho, os dois tiveram a mesma promessa. Mas... E nenhum dos dois, na minha opinião, o Lula não vai cumprir, e se o Bolsonaro fosse presidente, também não iria cumprir, porque o Estado gasta muito mais do que arrecada e não tem condição de dar essa isenção, porque significaria um rombo muito grande na arrecadação federal. Aqui está tudo errado, né? Você pune o assalariado. Mas eu também concordo plenamente com isso. Eu não vejo razão. Por exemplo, a gente falou no primeiro bloco do Lira. Qual o problema do Lira? Ele vai dizer que o governo é autoritário? Não, o governo está negando emendas que vão ser roubadas. É escola que não vai ser construída, é hospital que não vai ser construído. É para isso que ele quer. Então, quem apoia a fazenda do deputado, quem apoia o que o Lira está falando, está apoiando uma roubalheira desmedida, institucionalizada. É incoerente. O Brasil inteiro tinha que ser uma unanimidade. Cala a boca, Lira. Independente de ser direita ou esquerda. Porque ele não está pensando no país. Como eu falei, quando as associações do Judiciário ou do Ministério Público ficam o tempo todo brigando única e exclusivamente por salário, benefício, penduricalho, seja o que for, e prerrogativa. Mas são incapazes de dizer queremos um judiciário moderno, um sistema de procedimento eletrônico que funcione, queremos responsabilidade. Porque aquilo que eu falei do caso do juiz, um advogado não deveria ter medo ou ficar inseguro em relação a entrar com uma representação contra um juiz que não exerce seu trabalho. Os outros tinham que estar indignados com esse juiz, mas não, eles ficam indignados com o advogado que representa. Então, isso, como eu acho muitas vezes... eu fui da comissão de prerrogativas da OAB durante 2 mandatos do Durso. Eu cansei de negar pedido de desagravo ou de intervenção da comissão. O advogado não sabia nem fazer uma procuração e estava pedindo para a OAB ficar do lado dele. Claro que não, ela tinha que caçar a OAB dele. Quer dizer, eu sou contra o corporativismo cego, como sou contra a oposição cega. Eu não tenho que apoiar o que está errado. Então, mas eu vou voltando aí ao judiciário, você disse que o Lira não pensa no Brasil e não pensa mesmo. Também não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas o Dias Toffoli pensa quando anula uma multa de 10 bilhões? Pensa que não acontece nada com ele. Mas ele pensa no Brasil? É aquela história do livre convencimento, Edson. O Brasil é um país... embora ele seja um presidente de triste memória, o Figueiredo, nas memórias dele, falou que logo que ele assumiu, um deputado foi falar com ele, ele perguntou, mas e o Brasil? E o deputado disse, presidente, seja ingênuo, que Brasil? Então... Com isso, chegamos ao final da opinião desta sexta-feira, agradecendo o Roberto Mohamed e o Edson Carpentieri pela participação, a equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e um ótimo carnaval para você que você merece.